Ele prometeu que ficaria ao meu lado na saúde e na doença. Mas quando eu mais precisei dele, estava nos braços da mulher que jurou me odiar desde que eu era apenas uma menina assustada. A traição tem esse gosto amargo, de família despedaçada 2 vezes. Bom dia, meus queridos. Sou Dona Dulce, tenho 82 anos, e hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei por muito tempo. Antes de começar, gostaria de pedir que deixem seu like neste vídeo, se inscrevam no canal para acompanhar mais histórias como a minha, e me contem nos comentários de onde estão assistindo. Isso me deixaria muito feliz em saber que minha história está alcançando tantos corações pelo Brasil. Minha história começa quando eu tinha apenas 8 anos, uma menina de tranças e vestidos costurados pela minha mãe. Vivíamos numa casa simples, mas cheia de amor. Mamãe tossia muito naquele inverno rigoroso. É só uma gripe, ela dizia, enquanto continuava a lavar as roupas no tanque frio. Papai trabalhava o dia todo na marcenaria. Voltava cansado, mas sempre trazia um sorriso e às vezes um pedaço de doce que conseguia comprar no armazém. Numa manhã de chuva fina, acordei e mamãe não levantou para fazer o café. Encontrei-a na cama, com a respiração difícil, a testa quente como brasa. Naquele tempo não tínhamos hospital perto. O médico da cidade só vinha uma vez por semana. Quando ele chegou, 3 dias depois, já era tarde demais. A pneumonia tinha levado minha mãe. A vida continua, Dulcinha, foi o que papai disse enquanto jogava um punhado de terra sobre o caixão simples. Mas seus olhos nunca mais tiveram o mesmo brilho. Ele se afundou no trabalho e eu aprendi a cuidar da casa sozinha. Acendia o fogão a lenha, lavava minhas roupas, ia para a escola e voltava para o silêncio daquele lar, que já não parecia mais um lar. 6 meses depois, papai chegou em casa diferente. Barbeado, com a camisa de domingo, um leve sorriso nos lábios. Dulce, quero que conheça alguém especial, ele disse. Foi quando Lucila entrou pela nossa porta. Alta, com cabelos negros presos num coque perfeito, lábios pintados de vermelho e um vestido que parecia novo em folha. Sorriu para mim, mas o sorriso não chegou aos olhos dela. Lucila era 15 anos mais velha que eu, mas parecia uma moça perto do meu pai. Ela trabalha no armazém novo, explicou papai, e vai morar conosco agora. Não entendi bem o que aquilo significava até vê-la, naquela mesma noite, entrar no quarto do meu pai. 1 mês depois, estávamos na igreja assistindo ao casamento deles. No começo, Lucila fingia gostar de mim quando papai estava por perto. Que menina esperta, dizia ela, passando a mão pelos meus cabelos com força suficiente para doer. Mas quando ficávamos sozinhas, era como se um véu caísse. Sua mãe não te ensinou a varrer direito? Esse vestido está sujo de novo? Menina desajeitada, quebrou outro prato? Lembro de uma tarde. Estava arrumando minha cama, quando Lucila entrou no quarto segurando um retrato da minha mãe, que eu guardava debaixo do travesseiro. Sabe por que seu pai se casou comigo? Perguntou ela, com aquela voz que parecia mel envenenado. Porque sua mãe era fraca demais para aguentar a vida. Eu não sou fraca. E você também não pode ser, se quiser sobreviver nesta casa. À noite, quando papai chegava, ela servia o jantar com sorrisos, contava histórias engraçadas, fazia-o rir como eu não conseguia mais. Ele estava tão cansado, tão grato por ter alguém que cuidasse da casa e da filha, que não percebia como Lucila mudava quando ele virava as costas. Anos se passaram assim. Aprendi a me tornar quase invisível em minha própria casa. Fazia minhas tarefas em silêncio, estudava com afinco na escola. O único lugar onde me sentia livre. Foi lá que conheci Dona Cecília, minha professora, que percebeu minha habilidade com agulha e linha quando remendei o avental de uma colega durante o recreio. Você tem mãos de fada, Dulce, disse ela, e aquelas palavras foram um bálsamo para meu coração ferido. Dona Cecília começou a me ensinar técnicas de costura depois das aulas. Era como se eu tivesse encontrado um pedaço da minha mãe naqueles momentos. Quando completei 15 anos, papai adoeceu. Uma tosse que não passava, fraqueza, sangue no lenço. O médico falou da mesma doença que havia levado minha mãe, mas mais grave. Algo nos pulmões que não tinha cura. Por 2 anos, vi meu pai definhar, enquanto Lucila administrava a casa e o pouco dinheiro que entrava com uma mão de ferro.
Você precisa aprender um ofício, disse Lucila quando papai piorou. Não era uma sugestão carinhosa, era uma ordem. Não vou sustentar você quando seu pai não estiver mais aqui. Foi assim que comecei a trabalhar como ajudante de costura na casa de Dona Matilde, uma senhora rica que pagava pouco, mas me ensinava o ofício. No dia em que papai partiu, chorei sozinha no quintal. Lucila não derramou uma lágrima no velório. Agora somos só nós duas, ela disse quando voltamos para casa. O tom não era de consolo, mas de ameaça. Uma semana depois, ela me mostrou um papel. Seu pai deixou a casa para mim, explicou com um sorriso. Mas você pode ficar até conseguir se virar. Mergulhei no trabalho. Costurava o dia todo na casa de Dona Matilde e à noite fazia pequenos concertos para vizinhas que pagavam com ovos, uma galinha, às vezes alguns trocados. Dormia exausta, acordava ao primeiro raio de sol. Lucila observava meus esforços com um misto de desdém e satisfação. Pelo menos não é inútil como sua mãe, comentou certa vez. Foi na igreja que conheci Manuel. Ele tocava violão nos domingos, tinha um sorriso fácil e olhos gentis. Começou a me esperar na saída da missa, depois passou a me acompanhar até o trabalho. Era marceneiro como meu pai, trabalhava na mesma oficina. Seu pai era um homem bom, disse ele uma vez. Me ensinou tudo que sei sobre madeira. Manuel foi o primeiro em anos a me fazer sorrir de verdade. Quando ele me pediu em namoro, sob a velha mangueira da praça, senti que finalmente poderia escapar da sombra de Lucila. Nosso namoro foi rápido, apenas 6 meses, antes dele pedir minha mão. Lucila fingiu alegria quando contei sobre o noivado. Graças a Deus alguém vai tirar você das minhas costas, disse ela com uma risada que deveria parecer brincadeira, mas carregava todo o veneno dos anos. Para minha surpresa, ela se ofereceu para ajudar nos preparativos do casamento. Quero que tudo seja perfeito, insistiu com um brilho estranho nos olhos. O casamento foi simples, na mesma igreja onde meus pais se casaram. Usei um vestido branco que costurei nas madrugadas, com renda que Dona Matilde me deu de presente. Manuel parecia o homem mais feliz do mundo quando disse sim diante do padre. Lucila estava na primeira fila, com um vestido vermelho chamativo demais para a ocasião, sorrindo como quem guarda um segredo. Naquela noite, quando saímos da pequena festa que os amigos de Manuel organizaram, Lucila me abraçou forte, pela primeira vez em todos aqueles anos. Seja feliz, Dulce, sussurrou em meu ouvido. Você merece um bom homem. Havia algo na voz dela que me causou um arrepio, mas estava tão feliz, tão ansiosa por começar minha nova vida, que afastei aquela sensação. Manuel e eu fomos morar numa casinha alugada perto da marcenaria. Era pequena, o telhado pingava quando chovia forte, mas era nossa. Nossas. Finalmente eu tinha um lar de verdade outra vez. Um lugar onde não precisava me esconder, onde podia rir alto, onde cada objeto, por mais simples que fosse, tinha sido escolhido com amor. Os primeiros meses foram como um sonho. Manuel saía para trabalhar cedinho, eu cuidava da casa e costurava para algumas clientes que Dona Matilde me indicava. À noite, jantávamos juntos, ele me contava sobre seu dia, fazíamos planos para o futuro. Vamos ter filhos logo, dizia Manuel, segurando minhas mãos. Quero encher esta casa de risadas. Não imaginava que aquelas palavras doces escondiam um destino que repetiria as dores do meu passado, nem que o sorriso enigmático de Lucila no meu casamento era o primeiro sinal de uma tempestade que estava prestes a varrer minha vida mais uma vez. A vida com Manuel parecia finalmente ter trazido paz ao meu coração. Cada manhã eu acordava agradecida por ter alguém que me olhava com carinho, não com desprezo. Eu preparava o café enquanto ele se vestia para o trabalho, e aquele cheiro de pão torrado e café fresco me fazia acreditar que os pesadelos da minha infância tinham ficado para trás. Até logo, meu amor, Manuel dizia todos os dias antes de sair, beijando minha testa. Volto para o jantar. E eu passava o dia entre linhas, agulhas e tecidos, costurando não apenas roupas, mas também sonhos para nosso futuro. Nos primeiros meses após o casamento, Lucila aparecia de vez em quando com alguma desculpa. Passei para trazer estas frutas do quintal, ou
Encontrei este tecido que achei que você poderia usar. Manuel sempre a recebia com educação, embora eu notasse um certo desconforto em seus olhos. Sua madrasta parece se importar com você, afinal. Ele comentava depois que ela saía. Se ele soubesse, cerca de 8 meses depois do nosso casamento, recebi a notícia que mudaria tudo. Senhora Dulce, parabéns. A senhora está esperando um bebê, disse a parteira após me examinar. Saí daquela consulta com o coração aos pulos. Mal podia esperar para contar a Manuel. Comprei um pedaço de pano azul no armazém e o embrulhei numa caixinha. Naquela noite, quando Manuel chegou, coloquei a caixinha sobre a mesa do jantar. "O que é isso?" perguntou ele, curioso. "Abra e descubra", respondi, mordendo os lábios para conter a emoção. Quando viu o tecido azul, franziu a testa, confuso. "É para o berço do nosso filho", expliquei com lágrimas nos olhos. Manuel ficou imóvel por um instante. Depois me abraçou com tanta força que quase me faltou o ar. "Vou ser pai!" gritou ele, rodopiando comigo pela cozinha pequena. Aquela noite, deitados na cama, fizemos planos. Manuel queria um menino para ensinar marcenaria. "E se for menina?" perguntei. "Então será a princesa mais linda deste mundo como a mãe", respondeu ele, acariciando minha barriga ainda plana. A notícia da gravidez se espalhou rápido pela vizinhança. Lucila apareceu na nossa porta 3 dias depois, com um bolo e um sorriso que não consegui decifrar. "Vim dar os parabéns aos futuros pais", disse ela, entrando sem esperar convite. Manuel estava em casa naquele domingo e a recebeu com sua habitual educação. Enquanto comíamos o bolo na sala, percebi como Lucila olhava para Manuel. Um olhar que conhecia bem, pois era o mesmo que ela lançava para meu pai anos antes. Engoli seco e tentei afastar aquele pensamento. Estava sendo paranoica, imaginando coisas por causa dos hormônios da gravidez. Com o passar das semanas, minha barriga começou a crescer, e junto com ela, uma sensação estranha se formava dentro de mim. Manuel mudou. Pequenas coisas no início. Chegava um pouco mais tarde, falava menos durante o jantar. Às vezes parecia distante mesmo quando estava ao meu lado. "É a responsabilidade de ser pai", pensei, tentando justificar. Então começaram as horas extras na marcenaria. "Precisamos de mais dinheiro agora que vamos ter um filho", dizia ele. Trabalhava até tarde 3 vezes por semana. Nos domingos, quando antes passeávamos juntos no jardim da igreja após a missa, agora ele tinha sempre algum compromisso. "Preciso ajudar seu Antônio com uma encomenda urgente." No meu 4º mês de gravidez, tive um sonho perturbador. Estava de volta à casa da minha infância, e Lucila arrancava meu bebê dos braços, rindo aquela risada que me perseguiu por anos. Acordei suada, com o coração disparado. Manuel não estava na cama. Olhei o relógio, 3 da manhã. "Manuel?" chamei baixinho, mas só o silêncio respondeu. Levantei-me com dificuldade, a barriga já começando a pesar. A casa estava escura e vazia. A porta da frente, que tenho certeza de ter trancado antes de dormir, estava apenas encostada. Senti um frio na espinha que nada tinha a ver com o vento noturno. Manuel voltou 1 hora depois, entrando na ponta dos pés. Fingi estar dormindo, o coração apertado demais para confrontá-lo. "Onde esteve?" perguntei na manhã seguinte. "Fui dar uma volta, não conseguia dormir", respondeu ele sem me olhar nos olhos. "Às 3 da manhã?" insisti. "Estou preocupado com as contas, Dulce. Um filho custa caro." Tentei acreditar nele. Realmente tentei. Passei a economizar ainda mais, a aceitar mais trabalhos de costura. Cheguei a fazer vestidos inteiros à luz de vela para não gastar querosene. Tudo para mostrar a Manuel que conseguiríamos criar nosso filho, que ele não precisava se preocupar tanto. Um dia, quando estava no 5º mês, fui ao armazém comprar linha para um trabalho urgente. Dona Carmita, a esposa do dono, me atendeu com um olhar estranho. "Como vai seu marido, Dulce?" perguntou com uma voz que carregava mais significado do que as palavras. "Vai bem, trabalhando muito", respondi intrigada. "Imagino que sim", disse ela revirando os olhos. "Trabalha tanto que até esquece o caminho de casa, não é?" Saí dali com as pernas bambas, um nó na garganta.
As palavras de Dona Carmita martelavam em minha cabeça. O que ela sabia que eu não sabia? O que a cidade toda talvez já soubesse, menos eu? No dia seguinte, Manuel disse que precisaria trabalhar até mais tarde outra vez. Beijou minha testa com pressa e saiu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei olhando pela janela, a mão na barriga onde nosso filho crescia, sentindo uma resolução nascendo dentro de mim, junto com ele. Vesti meu melhor vestido, aquele que ainda me cabia apesar da gravidez, e penteei os cabelos com cuidado. Vou levar almoço para Manuel na marcenaria, disse a mim mesma. Vou fazer uma surpresa. No fundo, sabia que a surpresa poderia ser minha. Preparei arroz, feijão e um frango ensopado que ele tanto gostava. Embrulhei tudo numa cesta, cobri com um pano limpo e saí. O dia estava quente e caminhei devagar por causa da barriga. As pessoas me cumprimentavam na rua, algumas olhando com pena, outras desviando o olhar. Meu coração batia cada vez mais forte. Ao chegar na marcenaria, fui recebida por seu Antônio, o dono. Manuel? Ele saiu mais cedo hoje, disse ele parecendo desconfortável. Disse que precisava resolver uns assuntos. Que assuntos? Perguntei, a voz quase falhando. Seu Antônio deu de ombros, voltando para seu trabalho. Senhora Dulce, chamou ele quando eu já estava na porta. Seu marido é um bom marceneiro, mas um homem que abandona seu trabalho no meio do dia regularmente não é confiável. Saí dali atordoada. Manuel havia mentido. Não estava fazendo horas extras. Mas onde estaria então? A resposta veio como um sussurro venenoso na minha mente. Lucila. Não, não podia ser. Mesmo ela não seria capaz de algo tão cruel. Ou seria, com a cesta de comida ainda nas mãos, caminhei sem rumo pelas ruas da cidade. Meus pés pareciam saber para onde ir antes mesmo que minha mente aceitasse. Parei em frente à casa que um dia foi do meu pai, onde Lucila ainda morava. Fiquei ali, parada do outro lado da rua, sem coragem de me aproximar mais. Não precisei esperar muito. A porta se abriu e Manuel saiu, abotoando o colete às pressas. Lucila apareceu em seguida, ajeitando o cabelo despenteado. Ele se inclinou e a beijou. Não um beijo educado de despedida, mas o tipo de beijo que ele costumava me dar nos primeiros dias do nosso casamento. Deixei a cesta cair. O barulho fez Manuel se virar, e nossos olhos se encontraram através da rua. Vi o choque, depois o medo, e por fim, algo que parecia quase alívio, como se ele estivesse cansado de esconder. Não gritei, não chorei. Algo dentro de mim se quebrou tão completamente que não sobrou espaço para lágrimas. Manuel começou a atravessar a rua em minha direção, mas eu me virei e comecei a caminhar para longe. Ele me alcançou, segurando meu braço. Dulce, eu posso explicar, disse ele, como se houvesse alguma explicação possível para trair a esposa grávida com a mulher que havia atormentado sua infância. Eu não planejei isso, simplesmente aconteceu. Olhei para ele, para o homem que eu acreditava ser minha salvação, meu recomeço. Quanto tempo? Perguntei, a voz tão calma que me assustou. Manuel baixou os olhos. Desde antes do casamento, admitiu ele. Ela me procurou quando ficamos noivos. Disse que queria fazer as pazes com você, conhecer melhor o homem que ia se casar com sua enteada. Cada palavra era como uma faca. Antes do casamento, repeti, você se casou comigo, já sendo amante dela. Não era uma pergunta. Eu gostava de você, Dulce. Ainda gosto. Mas Lucila, ela tem algo que me prende, que não consigo explicar. Ele parecia quase suplicante, como se esperasse que eu compreendesse, que perdoasse. Lucila havia cruzado a rua também e agora estava ao lado dele, um meio sorriso nos lábios que eu conhecia tão bem. Não fique assim, Dulce, disse ela com falsa doçura. Manuel não quis magoar você. Nós não escolhemos por quem nos apaixonamos. Foi aquela palavra, apaixonamos, que me trouxe de volta à realidade. Eles não estavam apenas satisfazendo desejos proibidos. Estavam apaixonados, ou pelo menos fingiam estar. Você planejou isso desde o início, falei, encarando Lucila. Desde que me viu feliz com ele, você decidiu que precisava destruir mais uma vez a minha vida. Não seja dramática, respondeu ela, revirando os olhos. Manuel é um homem,
Não um brinquedo que estou roubando de você. Ele fez sua escolha. Olhei para Manuel, que mantinha os olhos baixos, incapaz de me encarar. E qual é sua escolha agora? Perguntei. Sou eu, sua esposa, carregando seu filho, ou é ela? O silêncio dele foi resposta suficiente. Lucila sorriu, enlaçando o braço no dele. Vê? Ele já escolheu. Agora seja uma boa menina e aceite, como sempre aceitou tudo na vida. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento, mas algo também se fortaleceu. Olhei para os dois, meu marido e a mulher que havia me atormentado por toda a vida, e vi, com clareza cristalina, que eles mereciam um ao outro. Você pode ficar com ele, Lucila, disse, a voz firme apesar da dor. Você sempre quis tirar tudo o que eu amava. Primeiro meu pai, agora meu marido. Mas tem uma coisa que você nunca vai conseguir tirar de mim. Coloquei a mão sobre minha barriga. Este filho é meu, e ele nunca vai saber que tipo de homem é o pai, ou que tipo de mulher é você. Virei as costas e comecei a caminhar, sentindo seus olhares me seguindo. Manuel chamou meu nome uma vez, 2 vezes, mas não me virei. Cada passo me levava para longe deles, mas também para longe da menina assustada que um dia fui, da esposa enganada que quase me tornei por completo. Naquela noite, sozinha na casa que dividi com Manuel, chorei até não haver mais lágrimas. Não pelo homem que havia me traído, mas pela vida que eu havia imaginado para nós 3. Meu marido, meu filho e eu. Uma família que nunca existiria. Pela manhã, Manuel veio buscar suas coisas. Não abri a porta. Deixei tudo na varanda, disse através da madeira. Não volte mais. Escutei seus passos se afastando, a hesitação neles, o peso da culpa, talvez. Ou talvez fosse apenas minha imaginação, querendo acreditar que ele sentia algo além de alívio por não precisar mais fingir. Uma semana depois, soube que Manuel havia se mudado para a casa de Lucila. As fofocas corriam soltas pela cidade. A pobre Dulce, diziam. Abandonada pela 2ª vez na vida. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida, querendo saber como eu reagiria, se me afundaria no desespero como tantas outras mulheres abandonadas. Mas eu não era como as outras. Havia sobrevivido a Lucila uma vez. Sobreviveria de novo. E desta vez eu não estava sozinha. Tinha meu filho, crescendo dentro de mim, me dando forças que eu nem sabia que possuía. Os dias que se seguiram à descoberta da traição foram os mais solitários da minha vida. Mais solitários até que quando perdi minha mãe, porque agora eu carregava outra vida dentro de mim, uma vida que dependia da minha força para sobreviver. Não tinha o luxo de me entregar ao desespero. Cada manhã eu acordava na casa vazia, colocava a mão sobre a barriga e sussurrava: somos eu e você contra o mundo agora, meu filho. Era essa promessa que me fazia levantar, comer, trabalhar, continuar. A cidade inteira comentava sobre o escândalo. Eu sentia os olhares quando passava na rua, os sussurros que cessavam quando me aproximava. Lá vai a coitada, diziam alguns. Bem feito, quem mandou casar com pressa, murmuravam outros. Aprendi a andar de cabeça erguida, olhando para frente, como se os comentários não me atingissem. O dinheiro que Manuel deixou acabou rápido. Precisei dobrar meus trabalhos de costura, mesmo com a barriga crescendo a cada dia. Meus dedos ficavam em carne viva de tanto costurar, mas cada vestido terminado, cada camisa consertada, significava comida na mesa e um teto sobre nossas cabeças, minha e do meu filho. Foi numa tarde de chuva forte que as contrações começaram. Estava sozinha em casa, tentando terminar um vestido de noiva encomendado para o fim de semana. A dor veio como uma onda, fazendo-me dobrar sobre a máquina de costura. Respirei fundo, contei até passar. Pouco depois, veio outra. E outra. Ainda é cedo, pensei, apavorada. Faltavam quase 3 semanas para a data prevista pela parteira. Tentei me acalmar, beber um chá, deitar um pouco, mas as contrações só aumentavam, cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes. Quando a bolsa estourou, molhando o colchão e o chão do quarto, soube que não tinha mais jeito. Meu filho estava decidido a vir ao mundo naquela noite tempestuosa, sem esperar por nada
nem ninguém. Típico de meu sangue, pensei com um sorriso fraco entre as dores. Arrastei-me até a porta, abria e gritei por socorro. A chuva engoliu minha voz. Tentei novamente, mais forte. Na terceira tentativa, vi uma sombra se movendo na casa vizinha. Dona Teresa, uma senhora viúva que mal me cumprimentava, apareceu à porta com um guarda-chuva. "O que foi, menina? Está passando mal?" perguntou ela, aproximando-se com dificuldade na chuva forte. "O bebê", consegui dizer entre os dentes cerrados pela dor. "Está nascendo." Dona Teresa não hesitou um segundo. Entrou em minha casa, avaliou a situação com olhos experientes e saiu novamente na chuva. "Vou buscar Dona Antônia", gritou antes de desaparecer na cortina d'água. Fiquei ali, agarrada à porta, contando os segundos entre as contrações, rezando para que Dona Antônia, a parteira mais respeitada da região, chegasse a tempo. A dor era indescritível, como se meu corpo estivesse sendo rasgado ao meio. Lembrei-me vagamente de minha mãe, anos atrás, dizendo que dar à luz era como morrer e renascer num mesmo dia. Agora eu entendia. Dona Antônia chegou pouco depois, ensopada, mas eficiente. Atrás dela, 3 mulheres da vizinhança que eu mal conhecia. Todas entraram, assumindo tarefas sem precisar de instruções. Uma esquentou água, outra separou panos limpos. A terceira ajudou-me a chegar até a cama. "Esse menino tem pressa", comentou Dona Antônia após me examinar. "E, pelo visto, não vai esperar por ninguém." As horas seguintes foram um borrão de dor, suor e determinação. Lembro-me de gritar, de apertar mãos desconhecidas, de ouvir palavras de encorajamento de mulheres que, até aquele dia, não haviam trocado mais que cumprimentos formais comigo. Era como se, de repente, eu fizesse parte de uma irmandade secreta. A irmandade das mulheres que sofrem juntas, que se apoiam quando o mundo vira as costas. Ao amanhecer, com um último esforço que consumiu toda a minha energia, trouxe meu filho ao mundo. O choro dele preencheu o quarto pequeno, forte e indignado, como se protestasse contra as circunstâncias de sua chegada. "É um menino, Dona Dulce", anunciou Dona Antônia, colocando o pequeno embrulho vermelho e enrugado sobre meu peito. "Um menino forte e saudável." Olhei para aquele rostinho, tão pequeno e tão perfeito, e senti um amor que nunca havia experimentado antes. Um amor feroz, protetor, absoluto. "Pedro", sussurrei. "Seu nome é Pedro, como a pedra, forte, firme, inabalável." Tudo o que eu precisava ser dali em diante. As mulheres limparam a casa, trocaram meus lençóis, prepararam uma sopa. Antes de saírem, Dona Teresa, que havia sido a primeira a me socorrer, parou ao lado da cama onde eu amamentava Pedro pela primeira vez. "Você não está sozinha, Dulce", disse ela, a voz suavizada por algo que parecia respeito. Não mais. Nos dias que se seguiram, descobri o que ela queria dizer. Uma vizinha aparecia com pão fresco pela manhã. Outra trazia um pouco de leite ou algumas frutas do quintal. Uma terceira oferecia-se para segurar Pedro enquanto eu tomava banho ou descansava um pouco. Mulheres que antes me olhavam com indiferença ou pena, agora formavam uma rede invisível de apoio ao meu redor. Manuel apareceu uma semana depois do nascimento. Bateu à porta timidamente, como se não tivesse certeza de seu direito de estar ali. Quando abri, ele parecia ter envelhecido anos em apenas alguns meses. "Soube que tivemos um filho", disse ele, a voz trêmula. "Posso vê-lo?" Pensei em negar, em fechar a porta na cara dele, em privá-lo do direito de conhecer o filho que havia abandonado antes mesmo de nascer. Mas algo me impediu. Talvez fosse o cansaço, talvez a certeza de que meu filho, um dia, perguntaria sobre o pai. 5 minutos, respondi dando passagem. E não o acorde. Manuel entrou cauteloso, como um estranho. De certa forma, era exatamente o que ele havia se tornado. Aproximou-se do berço improvisado onde Pedro dormia, o rostinho sereno, as mãozinhas fechadas em punhos minúsculos. "Ele é lindo", murmurou Manuel, os olhos marejados. "Parece com você." "Ele é perfeito", corrigi. "E não precisa de pena nem de visitas ocasionais. Precisa de um lar seguro, de amor constante, de alguém em quem possa confiar. Se não pode oferecer isso,
É melhor que não volte. Manuel não respondeu imediatamente. Ficou ali, olhando para o filho que mal conhecia, que não veria crescer. Vou mandar dinheiro, disse por fim. Todo mês. É o mínimo que posso fazer. Faça como quiser, respondi. Mas não espere gratidão. E não espere que um dia eu conte a ele que tipo de homem é seu pai. Ele acenou com a cabeça, derrotado. Antes de sair, virou-se uma última vez. Lucila e eu vamos nos mudar para a capital, informou. Ela conseguiu um emprego numa loja grande e eu vou trabalhar com um primo dela na marcenaria. Senti um alívio imenso ao saber que não teria que cruzar com eles pelas ruas da cidade, que não teria que explicar a Pedro, quando crescesse, por que o pai vivia com outra mulher a apenas algumas quadras de distância. Boa sorte, respondi simplesmente. Não havia mais nada a dizer. Depois que ele saiu, chorei. Não por Manuel, nem pelo casamento perdido, mas por Pedro. Por ele ter que crescer sem um pai, por eu ter que ser mãe e pai ao mesmo tempo, por todas as perguntas que um dia teria que responder. Mas chorei apenas naquela noite. Na manhã seguinte, quando Pedro acordou com fome, sequei as lágrimas e prometi a mim mesma. Não haveria mais choro por coisas que não podiam ser mudadas. Só haveria trabalho, determinação e um amor imenso por aquele pedacinho de gente que dependia de mim. Os primeiros meses foram um teste de resistência. Dormia pouco, trabalhava muito, dividia-me entre as mamadas noturnas e os trabalhos de costura que precisava entregar. O dinheiro que Manuel enviava ajudava, mas não era suficiente. Além disso, algo dentro de mim relutava em depender dele, mesmo que fosse apenas financeiramente. Foi Dona Matilde, minha antiga patroa, quem me deu a ideia que mudaria minha vida. Veio visitar Pedro quando ele tinha cerca de 4 meses, trazendo um pequeno macacão azul de presente. Quem fez este macacão? Perguntei, admirando o bordado delicado nas mangas. Comprei na capital, respondeu ela. Custou uma fortuna, mas não encontro nada parecido por aqui. Olhei para o macacão, depois para minhas mãos calejadas de tanto costurar. Eu poderia fazer algo assim, comentei, mais para mim mesma que para ela. Talvez até melhor. Dona Matilde me estudou por um momento, aqueles olhos astutos que não deixavam passar nada. Sabe, Dulce, sempre pensei que você desperdiçava seu talento consertando roupas velhas. Por que não começa a fazer roupas de bebê para vender? Começando com os básicos, evoluindo para peças mais elaboradas quando tiver clientela. A ideia plantou-se em minha mente como uma semente. Naquela mesma noite, depois que Pedro dormiu, peguei retalhos que havia guardado e comecei a desenhar moldes para roupas de bebê. Trabalhei até os olhos arderem, movida por uma energia que não sentia há meses. Em 2 semanas, tinha uma pequena coleção. Macacões, camisetas, sapatinhos, toucas. Usei Pedro como modelo, fotografando-o com a câmera que havia sido de meu pai, que Lucila, surpreendentemente, não levara consigo quando esvaziou a casa. Dona Matilde, fiel à sua palavra, mostrou as peças para suas amigas ricas. Os primeiros pedidos começaram a chegar, tímidos no início, depois em volume crescente. As roupas da Dulce, diziam as senhoras elegantes, são um encanto, parecem feitas na capital. Em 6 meses, precisei contratar ajuda. Uma moça jovem chamada Regina, que havia sido abandonada pelo noivo ao descobrir-se grávida. Reconheci nela o mesmo olhar determinado que via no espelho todas as manhãs. Sei costurar um pouco, disse ela na entrevista, os olhos baixos, a barriga de 5 meses mal escondida pelo vestido largo. E aprendo rápido. Quando seu bebê nascer, respondi, pode trazê-lo para cá. Teremos um cantinho para as crianças brincarem enquanto trabalhamos. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Era a primeira vez, contou-me depois, que alguém não a tratava como uma causa perdida desde que sua gravidez se tornara visível. No primeiro aniversário de Pedro, meu pequeno ateliê já empregava 3 mulheres, todas mães solteiras, todas determinadas a construir uma vida digna para seus filhos. O espaço que alugávamos, uma sala nos fundos da barbearia, tornou-se pequeno demais para as máquinas de costura, os tecidos, os moldes e, é claro, as crianças que cresciam. Foi nesse momento que soube da notícia. O bar que ficava próximo ao centro,
propriedade de seu Joaquim, estava à venda. O espaço era perfeito, amplo, bem localizado, com uma pequena área nos fundos onde as crianças poderiam brincar sob as mangueiras. O problema, claro, era o preço. Mesmo com todas as economias que havia feito, mesmo com o negócio prosperando, não tinha dinheiro suficiente para comprar um imóvel daquele porte. Estava contemplando essas questões, sentada na varanda com Pedro adormecido no colo, quando Dona Matilde apareceu sem aviso prévio. Sentou-se ao meu lado, observando o pôr do sol que tingia o céu de laranja e rosa. Soube que está interessada no bar do Joaquim, comentou ela depois de alguns minutos de silêncio confortável. Notícias correm rápido, respondi com um meio sorriso. Mas é apenas um sonho. O preço está além das minhas possibilidades no momento. Dona Matilde ficou em silêncio por mais alguns instantes, como se ponderasse algo importante. Sabe, Dulce, disse por fim, tenho observado você desde que era uma menina assustada, ajudando na minha casa. Vi como enfrentou cada desafio que a vida lhe trouxe, como se recusou a ser derrotada, como transformou a dor em força. Seus olhos, normalmente tão compostos, estavam úmidos quando se voltaram para mim. Perdi minha filha há muitos anos. Ela teria sua idade agora. Talvez tivesse sua coragem se a vida lhe tivesse dado a chance. Não sabia o que dizer. Em todos os anos que a conhecia, Dona Matilde nunca havia mencionado uma filha. O que quero dizer, continuou ela, endireitando os ombros como quem toma uma decisão definitiva, é que gostaria de investir no seu negócio, como sócia silenciosa. O dinheiro para comprar o bar do Joaquim seria minha contribuição. O trabalho, a visão, o crescimento, isso tudo seria sua parte. Fiquei sem palavras, o coração batendo acelerado no peito. Era mais do que uma oferta de negócios. Era um voto de confiança, um reconhecimento do meu valor como mulher, como mãe, como empreendedora. Por quê? Consegui perguntar finalmente. Por que faria isso por mim? Dona Matilde sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seu rosto austero. Porque acredito em você, Dulce. E porque, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós para realizarmos o impossível. Naquela noite, deitada na cama com Pedro dormindo ao meu lado, permiti-me sonhar. Não um sonho pequeno e contido, como os que havia me permitido até então, mas um sonho grande, audacioso. Um sonho de liberdade, de independência, de um futuro construído com minhas próprias mãos. E pela primeira vez, desde que Manuel saiu pela minha porta com suas malas, senti algo parecido com gratidão. Não por ele, certamente, mas pelo caminho que sua traição havia me forçado a trilhar. Um caminho difícil, doloroso, mas que estava me levando a lugares que eu jamais teria conhecido se tivesse permanecido a esposa submissa que ele esperava que eu fosse. Obrigada, sussurrei para o universo, para minha mãe que já não estava mais aqui, para todas as mulheres que haviam me ajudado nessa jornada. E, em um canto muito pequeno do meu coração, talvez até para Lucila, cuja crueldade havia, inadvertidamente, me libertado. A parceria com Dona Matilde transformou o meu pequeno negócio de costura em algo que jamais imaginei possível. Compramos o bar do seu Joaquim, reformamos o espaço por completo e, em poucos meses, inauguramos o Ateliê Renascer, um nome que escolhi não apenas para minhas criações, mas para simbolizar minha própria jornada. Os primeiros dias após a inauguração foram de apreensão. Havia investido tudo. Não apenas o dinheiro de Dona Matilde, mas cada gota de minha energia, cada minuto longe de Pedro, cada pensamento e sonho naquele espaço. Lembro de ficar parada na porta, observando a rua, esperando que as clientes aparecessem, o coração apertado de ansiedade. E se ninguém vier? Perguntei a Regina, que organizava os tecidos nas prateleiras novas. Virão, respondeu ela, com uma certeza que eu invejava. Suas roupas são as mais bonitas da região. Logo teremos fila na porta. Regina estava certa. No primeiro mês, já tínhamos encomendas suficientes para manter as 5 costureiras ocupadas em tempo integral. No terceiro mês, precisei contratar mais 2. Antes do primeiro ano do ateliê, éramos 10 mulheres trabalhando em turnos, todas com histórias semelhantes à minha. Abandonadas, viúvas, mães solteiras lutando para criar seus filhos com dignidade.
O espaço nos fundos, que inicialmente seria apenas um local para as crianças brincarem enquanto as mães trabalhavam, transformou-se numa pequena escola. Dona Elisa, uma professora aposentada que costumava comprar nossas roupas para os netos, ofereceu-se para dar aulas algumas horas por dia. Essas crianças merecem educação tanto quanto as outras, disse ela. E as mães merecem trabalhar sabendo que os filhos estão aprendendo algo útil. Pedro crescia forte e curioso. Aos 3 anos, já sabia identificar os diferentes tipos de tecido apenas pelo toque. Este é algodão, mamãe, dizia com orgulho, seus dedinhos correndo pela fazenda. E este é linho, mais durinho. Seu rostinho sério ao fazer essas observações me enchia de um orgulho que mal cabia no peito. Eu havia decidido desde o início que seria honesta com ele sobre seu pai. Não com raiva ou amargura, mas com a verdade simples que uma criança poderia entender. Seu pai mora longe. Expliquei quando ele começou a perguntar por que as outras crianças tinham papai e ele não. Ele não pôde ficar conosco, mas nos manda dinheiro para ajudar, e tenho certeza que pensa em você. Era verdade que Manuel enviava dinheiro regularmente. Todo mês, sem falha, o envelope chegava com a mesma quantia. Nunca mais, nunca menos. Sem uma carta, sem um recado, apenas o dinheiro em notas cuidadosamente contadas. Eu guardava tudo numa conta separada para a educação de Pedro. Orgulho-me de dizer que nunca precisei usar um centavo daquele dinheiro para as despesas do dia a dia. Quando Pedro completou 5 anos, o ateliê Renascer já era conhecido em toda a região. Nossas roupas eram vendidas até na capital, através de uma loja elegante cujo dono havia descoberto meu trabalho durante uma visita à cidade. A pequena escola nos fundos agora tinha 15 crianças, filhos e filhas de nossas funcionárias. E Dona Elisa havia recrutado mais 2 professoras aposentadas para ajudá-la. Foi nessa época que o destino resolveu testar minha força mais uma vez. Numa tarde de domingo, após o almoço tranquilo com Pedro e Dona Matilde, que havia se tornado como uma avó para meu filho, ouvi batidas na porta. Quando abri, meu coração quase parou. Manuel estava ali, parado na minha varanda, mais magro e envelhecido do que eu me lembrava. Ao seu lado, uma mulher elegante que demorei alguns segundos para reconhecer como Lucila. Ela também havia mudado, o rosto mais fino, a postura menos arrogante, os olhos carregando algo que parecia quase arrependimento. Dulce, disse Manuel, a voz trêmula. Perdoe a visita sem aviso. Estamos de passagem pela cidade e queríamos ver o menino. Fiquei sem reação por um momento. 5 anos haviam se passado desde que os vi pela última vez. 5 anos em que construí uma vida inteira sem eles, em que aprendi a não precisar de ninguém para ser feliz, em que transformei a dor em propósito. Pedro está no quintal com Dona Matilde, respondi finalmente. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, intercedeu Lucila, a voz diferente daquela que eu conhecia, quase humilde. Só queremos vê-lo uma vez. Não diremos quem somos se você não quiser. Havia algo na expressão dela que me intrigou. Uma mistura de anseio e dor que não combinava com a Lucila que atormentou minha infância e roubou meu marido. Antes que pudesse responder, ouvi a voz de Pedro chamando da porta dos fundos. Mamãe, vem ver o desenho que fiz com vovó Matilde. Manuel prendeu a respiração ao ouvir a voz do filho pela primeira vez. Vi seus olhos marejarem, suas mãos tremerem ligeiramente. Lucila colocou a mão em seu braço, um gesto de apoio que me pareceu estranhamente íntimo e ao mesmo tempo distante. Espere aqui, disse eu, mais por instinto do que por decisão consciente. Fui até Pedro, abaixei-me para ficar na altura de seus olhos. Filho, tem umas pessoas aqui que querem te conhecer. São amigos da mamãe de muito tempo atrás. Pedro, com a curiosidade natural de uma criança de 5 anos, correu até a sala antes que eu pudesse prepará-lo melhor. Parou diante de Manuel e Lucila, estudando-os com aqueles olhos inteligentes que pareciam enxergar além das aparências. Olá, disse ele educadamente, como eu havia lhe ensinado a cumprimentar adultos. Sou Pedro. Vocês são amigos da minha mãe? Manuel se ajoelhou, ficando na altura do filho. Somos,
respondeu com a voz embargada. Conhecemos sua mãe há muito tempo. Ela é uma mulher muito especial. Pedro assentiu com seriedade. Minha mãe faz as roupas mais bonitas da cidade. Todo mundo diz isso. Posso imaginar, respondeu Manuel, os olhos percorrendo o rosto do filho, memorizando cada detalhe. Ela sempre foi muito talentosa. Observei a cena com um misto de emoções que nem eu mesma conseguia nomear. Não havia raiva ali. Percebi surpresa. O tempo havia levado embora a dor aguda da traição, deixando apenas uma melancolia distante, como a lembrança de uma tempestade ouvida de longe. Convidei-os a entrar, mais por educação do que por desejo real de prolongar aquele encontro. Pedro, alheio à atenção dos adultos, mostrou orgulhosamente seus desenhos, seus brinquedos, o pequeno jardim que cuidávamos juntos nos fundos. Foi Dona Matilde quem sugeriu que levasse Pedro para tomar sorvete, dando-nos espaço para conversar. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio pesou como chumbo na sala. Vocês parecem bem, comentei finalmente, apenas para quebrar o silêncio. A vida na capital tem sido boa? Manuel e Lucila trocaram um olhar carregado de significados que não consegui decifrar. Foi ela quem respondeu. Não tão boa quanto parece que tem sido para você, Dulce. Seu ateliê, todos falam dele. Até na capital seu nome é conhecido. Havia um tom em sua voz que nunca tinha ouvido antes, algo como admiração, talvez até inveja, mas não a inveja maldosa de antes. Era quase como se ela estivesse genuinamente impressionada com o que eu havia construído. Trabalhamos duro, respondi simplesmente. Eu e minhas costureiras. Soube que emprega apenas mulheres em situações difíceis, comentou Manuel, parecendo desconfortável com suas próprias palavras. Mulheres como eu fui um dia, corrigi. Abandonadas, mas não derrotadas. O golpe atingiu o alvo. Manuel baixou os olhos, o rubor subindo pelo pescoço. Lucila, surpreendentemente, foi quem quebrou o silêncio constrangedor. Merecemos isso e muito mais, Dulce, disse ela, com uma franqueza que me pegou desprevenida. O que fizemos com você? O que eu fiz com você desde que era uma criança? Não há desculpas suficientes no mundo. Fiquei sem palavras. Em todos os cenários que havia imaginado para um eventual reencontro com eles, jamais considerei a possibilidade de um pedido de desculpas, especialmente de Lucila. O que aconteceu? Perguntei diretamente. Vocês não parecem os mesmos. Manuel olhou para Lucila, como se pedisse permissão para falar. Ela assentiu levemente. A vida não foi fácil na capital, começou ele. No início parecia um sonho, a liberdade, a excitação de um lugar novo, sem os olhares de reprovação que enfrentávamos aqui. Mas logo as coisas começaram a desmoronar. Manuel perdeu o emprego na marcenaria do meu primo, continuou Lucila. Ele começou a beber. Eu trabalhava horas extras na loja para sustentar a casa. Brigávamos constantemente. Eu perdi tudo. Manuel assumiu, a voz baixa. Primeiro você e meu filho, depois o respeito próprio. Finalmente, até a capacidade de trabalhar direito. Por mais de 2 anos, vivi como uma sombra. Até que ele adoeceu, disse Lucila, e notei que sua mão buscou a de Manuel quase instintivamente. Febre alta, delírios. Chamava por você e por Pedro nos momentos piores. Senti uma pontada no peito que não esperava sentir. Não era amor. Esse sentimento havia morrido há muito tempo. Era algo mais complexo, uma mistura de pena e um estranho sentimento de justiça poética. O médico disse que era pneumonia grave, continuou Manuel. O mesmo que levou sua mãe, ironicamente. Fiquei entre a vida e a morte por semanas. Foi quando percebi, interrompeu Lucila, que tudo o que havíamos feito, toda a dor que causamos, não havia trazido nenhuma felicidade. Estávamos pagando pelo mal que fizemos. Olhei para os dois, sentados no meu sofá, naquela casa que eu havia construído com meu próprio esforço, e vi algo que nunca esperei ver. 2 pessoas quebradas pelo próprio egoísmo, unidas agora não por paixão ou desejo, mas por arrependimento e talvez uma forma torta de redenção. Por que voltaram? Perguntei. Por que agora? Estou doente, Dulce, revelou Manuel após um longo silêncio. Os médicos dizem que não tenho muito tempo. Meses, talvez 1 ano com sorte. A notícia me atingiu como um golpe físico.
Não porque ainda o amasse, mas porque significava que Pedro perderia a chance de conhecer o pai de verdade, mesmo que algum dia desejasse fazê-lo. Sinto muito, disse honestamente. Não viemos pedir nada, apressou-se Lucila. Só queríamos ver o menino uma vez e te pedir perdão, mesmo sabendo que não merecemos. Naquele momento, percebi algo que nunca havia considerado antes. A vingança mais doce não era ver meus inimigos sofrerem, era vê-los reconhecerem seu erro enquanto eu seguia em frente, próspera e realizada. Vocês estão hospedados onde? Perguntei, surpreendendo a mim mesma. Na pensão da Dona Júlia, respondeu Manuel. Só por esta noite. Amanhã voltamos para a capital. Levantei-me, fui até a estante e peguei um álbum de fotografias. Entreguei a eles. São fotos de Pedro desde bebê. Podem ficar com o álbum. Tenho cópias de todas. Os olhos de Manuel se encheram de lágrimas enquanto folheava as páginas, vendo o crescimento do filho que abandonara. Lucila olhava por cima de seu ombro. O rosto, uma máscara de emoções contraditórias. Por que está fazendo isso? Perguntou ela finalmente. Pensei por um momento antes de responder. Porque a garota assustada que fui um dia precisava de vingança. Mas a mulher que me tornei não precisa mais disso para ser feliz. Eles ficaram até o retorno de Pedro e Dona Matilde. Jantamos juntos, uma refeição estranha e tensa, mas não desagradável. Pedro, com sua inocência infantil, encantou-se com as histórias que Manuel contou sobre marcenaria, sobre como trabalhar a madeira exigia paciência e visão. As mesmas qualidades, percebi, que eu aplicava ao meu trabalho com tecidos. Quando se despediram, Manuel abraçou o filho com força, como quem sabe que é a última vez. Sussurrou algo em seu ouvido que não pude ouvir. Pedro sorriu e acenou enquanto eles caminhavam pela rua, diminuindo na distância até desaparecerem na curva. Gostei deles, comentou Pedro enquanto eu o colocava na cama naquela noite. O homem sabia tudo sobre madeiras, mamãe. Como você sabe tudo sobre tecidos? Sorri, afagando seus cabelos. Sim, ele sabe. Era um bom marceneiro. Ele me disse um segredo, confidenciou Pedro, os olhos já pesados de sono. Disse que sou igualzinho à minha mãe e que isso é a maior sorte que eu poderia ter tido. Engoli o nó que se formou em minha garganta. E o que você respondeu? Que eu já sabia disso, murmurou ele antes de adormecer. Todo mundo diz que sou filho da Dona Dulce, a mulher mais forte da cidade. Naquela noite, sentada na varanda sob as estrelas, com o perfume das damas da noite invadindo o ar, percebi que havia encontrado algo muito mais valioso que vingança. Havia encontrado paz. E talvez, pensei enquanto observava as luzes da cidade que agora me respeitava, talvez Manuel e Lucila também encontrassem alguma forma de paz antes do fim. 3 meses depois, recebi a notícia. Manuel havia partido. Lucila escreveu uma carta breve, informando a data do falecimento e agradecendo pela tarde que passamos juntos. Foi o dia mais feliz dos últimos anos dele. Escreveu. Ver o filho, mesmo sem poder dizer quem realmente era, trouxe-lhe uma paz que não merecia, mas pela qual era eternamente grato. Guardei a carta numa caixa, junto com outras memórias que um dia mostraria a Pedro quando fosse velho o suficiente para entender. Não senti alegria com a notícia, nem tristeza profunda, apenas a certeza de que um ciclo havia se fechado completamente. Uma semana depois, um advogado da capital apareceu no ateliê. Manuel havia deixado tudo o que possuía, que não era muito, para Pedro. E esta carta? Acrescentou o advogado, entregando-me um envelope lacrado. Ele pediu que fosse entregue apenas a você. Esperei até estar sozinha para abri-la. A caligrafia de Manuel, trêmula mas ainda reconhecível, cobria apenas meia página. Dulce, quando você ler isto, já terei partido. Não peço que me perdoe, não mereço perdão. Mas quero que saiba que, em meus últimos momentos, entendi que o maior presente que a vida me deu foi presenciar sua força. Ver o que você construiu do nada, como transformou a dor em beleza, como ergueu não apenas um negócio, mas uma comunidade de mulheres que se apoiam, isso me mostrou o quanto fui tolo ao deixá-la. Não lamento apenas ter perdido você e Pedro.
Lamento principalmente ter sido o tipo de homem que não merecia nenhum dos dois. O dinheiro que deixo para nosso filho é pouco, mas é tudo o que tenho. Use-o como achar melhor. Você venceu, Dulce. Não apenas a mim ou a Lucila, mas a todos os obstáculos que a vida colocou em seu caminho. Parto com a certeza de que Pedro terá a melhor mãe que um filho poderia desejar. Com admiração e arrependimento eterno, Manuel. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei junto com as outras memórias na caixa. Mais tarde, usei o dinheiro deixado por Manuel para criar uma bolsa de estudos para filhos de mães solteiras na escola que funcionava nos fundos do ateliê. Um fundo que até hoje ajuda crianças a terem a educação que seus pais não puderam ter. E assim, meus queridos, a garota que um dia tremeu de medo sob o olhar severo da madrasta tornou-se a mulher que outras mulheres procuravam por força e inspiração. A jovem que foi abandonada grávida transformou sua dor em um negócio que sustentava dezenas de famílias. A mãe solteira que enfrentou o preconceito de uma cidade inteira agora era convidada para dar palestras na capital sobre empreendedorismo feminino. A vingança mais doce, descobri, não estava em fazer os outros sofrerem como eu sofri. Estava em transformar meu sofrimento em algo bonito e significativo. Algo que mudou não apenas a minha vida, mas a vida de muitas outras mulheres. E isso, meus queridos que me assistem agora, é o verdadeiro poder de uma mulher. Não odiar, não destruir, mas construir algo novo e melhor das cinzas do que foi destruído. Os anos se passaram como páginas de um livro que não podemos deixar de ler, mesmo conhecendo seu final. Pedro cresceu forte, inteligente e com um coração gentil que me enchia de orgulho. Aos 12 anos, já me ajudava com as contas do ateliê, revelando um talento para números que certamente não herdara de mim. Você deveria expandir, mãe, dizia ele com a confiança de quem já se considerava um homem de negócios. Seu trabalho merece ser conhecido em mais lugares. E assim fizemos. Quando Pedro completou 15 anos, o Ateliê Renascer já não era apenas uma pequena loja na nossa cidade. Havíamos aberto uma filial na capital, onde nossas roupas eram vendidas para clientes de todas as partes do país. O que começara como um meio desesperado de sobrevivência, transformara-se num negócio próspero que empregava mais de 50 mulheres. Foi nessa época que finalmente contei toda a verdade a Pedro sobre seu pai. Numa tarde tranquila de domingo, sentados sob a mangueira do quintal, entreguei-lhe a caixa onde guardava as cartas de Manuel, as fotografias antigas, todos os registros de uma história que ele tinha o direito de conhecer. "Por que está me mostrando isso agora, mãe?" perguntou ele, as mãos hesitantes sobre a tampa da caixa. "Porque você já não é mais uma criança", respondi. "E porque cada pessoa tem o direito de conhecer sua própria história, por mais dolorosa que ela seja." Pedro passou horas lendo cada carta, examinando cada fotografia, absorvendo em silêncio uma parte de sua vida que havia permanecido nas sombras por tanto tempo. Quando terminou, seus olhos estavam marejados, mas seu rosto mostrava uma serenidade que me surpreendeu. "Obrigado por me proteger todos esses anos", disse ele, segurando minhas mãos entre as suas. Mãos que já eram maiores que as minhas, calejadas pelo trabalho com madeira que, ironicamente, ele havia escolhido aprender mesmo sem saber do ofício do pai. "E obrigado por me contar a verdade agora. Você não está com raiva?" perguntei, temendo que essa revelação pudesse mudar algo entre nós. Pedro sorriu. Aquele sorriso que iluminava seu rosto desde bebê. "Como poderia estar com raiva? Olhe para tudo que você construiu, mãe. Olhe para as mulheres que você ajudou, para as famílias que você transformou. Se meu pai não tivesse feito o que fez, talvez nada disso existiria." Naquele momento, percebi que havia criado não apenas um filho, mas um homem de caráter excepcional. Um homem que enxergava além das mágoas, que compreendia como as provações podem forjar força onde antes havia apenas dor. Os anos seguintes trouxeram ainda mais crescimento para nosso negócio. Pedro, após terminar os estudos na capital, voltou com ideias novas e ambiciosas. "Precisamos modernizar, mãe", insistia ele. "O mundo está mudando rápido demais." Confesso que a princípio relutei. Havia construído tudo com minhas próprias mãos,
seguindo métodos tradicionais, confiando no poder do trabalho árduo e da qualidade. Mas Pedro tinha razão. Os tempos estavam mudando. As mulheres já não usavam os mesmos vestidos, as crianças já não se vestiam como antes, a própria sociedade transformava-se a olhos vistos. Confie em mim, pediu Pedro, segurando minhas mãos calejadas de tantos anos de costura. Assim como você confiou em si mesma quando todos duvidaram. Como negar algo a esse filho que havia sido minha força em tantos momentos difíceis? Dei-lhe carta branca para implementar suas ideias, para trazer o ateliê renascer para uma nova era. Pedro não me desapontou. Com seu tino para negócios e meu conhecimento de tecidos e modelagem, transformamos o ateliê numa empresa respeitada nacionalmente. Nossas roupas apareciam em revistas, eram usadas por mulheres influentes, chegavam a lugares que eu jamais imaginei alcançar quando comecei a costurar na mesa da cozinha com meu filho recém-nascido ao lado. Mas o sucesso financeiro, por maior que fosse, nunca foi o que mais me orgulhou. O verdadeiro legado do Ateliê Renascer sempre foi outro: as vidas que transformamos ao longo do caminho. Lembro-me de Mariana, que chegou ao ateliê grávida de 8 meses, expulsa de casa pelo pai quando o namorado a abandonou. Tremia tanto no primeiro dia que mal conseguia segurar a agulha. Hoje, 20 anos depois, é a gerente de nossa filial na capital, proprietária de sua própria casa, e sua filha está na universidade estudando direito. Ou de Conceição, que fugiu de um marido violento com 3 filhos pequenos e apenas a roupa do corpo. Quando a encontrei dormindo na porta da igreja, não pensei 2 vezes antes de oferecer o quartinho nos fundos do ateliê. Conceição tinha mãos mágicas para o bordado, criava desenhos que pareciam contar histórias. Agora suas peças são assinadas, colecionadas, disputadas por clientes de todo o país. E tantas outras, mulheres quebradas que encontraram no Ateliê Renascer não apenas um emprego, mas uma família, um recomeço, a chance de reescrever suas próprias histórias. A pequena escola nos fundos do ateliê cresceu junto com o negócio. Hoje é uma instituição formal, com professores qualificados e um currículo que inclui desde as primeiras letras até formação técnica em costura, design, administração. Centenas de crianças, filhos e filhas de mulheres como eu fui um dia, receberam ali a educação que lhes abriu portas para um futuro diferente do que o destino parecia ter-lhes reservado. Quando completei 60 anos, Pedro organizou uma festa surpresa no grande salão do ateliê. Fiquei sem palavras ao entrar e ver centenas de rostos sorridentes, funcionárias antigas e atuais, seus filhos e netos, clientes que se tornaram amigas, pessoas que de alguma forma haviam cruzado meu caminho ao longo daquela jornada improvável que começou com uma menina assustada sob o jugo de uma madrasta cruel. "Discurso!", gritavam todos, enquanto Pedro me conduzia ao pequeno palco improvisado. O que dizer a tantas pessoas que conheciam minha história, que haviam testemunhado minhas lutas, que faziam parte do milagre que construímos juntos? Quando eu era menina, comecei, a voz trêmula de emoção, aprendi que o mundo pode ser um lugar cruel para uma mulher sozinha. Quando fui abandonada grávida, acreditei por um momento que essa crueldade me definiria para sempre. Olhei para aquele mar de rostos atentos, para as mulheres fortes que me rodeavam, para meu filho que sorria com orgulho ao meu lado. Mas descobri algo mais poderoso que a crueldade do mundo. A força que nasce quando mulheres se unem, quando transformamos nossas feridas em sabedoria, quando decidimos que nossas histórias não serão escritas por aqueles que nos abandonaram, mas por nossas próprias mãos. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto agora, mas não tentei contê-las. Eram lágrimas de uma alegria profunda, de uma gratidão imensa pela vida que, apesar de todas as provações, havia me presenteado com tanto. O Ateliê Renascer nunca foi apenas sobre roupas bonitas. Foi sobre renascimento. O meu, o de cada mulher que passou por aquelas portas carregando feridas semelhantes às minhas, o de cada criança que aprendeu que o valor de uma pessoa não está em quem a abandonou, mas em quem escolhe ficar e construir algo significativo. No final daquela noite, quando a festa já se dispersava e eu observava as estrelas da mesma varanda onde um dia havia chorado de desespero, Pedro sentou-se ao meu lado,
segurando uma pequena caixa. Um presente, disse ele, colocando-a em minhas mãos. Dentro, encontrei uma delicada pulseira de ouro com um único pingente. Uma agulha entrelaçada com um fio, formando um coração. Mandei fazer especialmente para você, explicou ele. A agulha que costurou não apenas roupas, mas vidas inteiras. Nos anos que se seguiram, fui gradualmente passando a administração do ateliê para mãos mais jovens. Pedro assumiu a direção geral, mas fez questão de manter a essência que sempre definiu nosso trabalho: o compromisso com as mulheres, a qualidade sem concessões, o olhar atento para quem precisava de uma segunda chance. Quando Pedro se casou com Clara, uma jovem professora da nossa escola, senti que um ciclo se completava perfeitamente. Ela havia chegado ao ateliê como aluna, filha de uma de nossas costureiras. Cresceu estudando nos livros que providenciamos, desenvolveu-se na atmosfera de força feminina que cultivamos, tornou-se uma mulher brilhante e independente que escolheu retornar para educar outras crianças como ela. Ver meu filho construir uma família baseada no respeito mútuo, na parceria verdadeira, na admiração recíproca, era como testemunhar a cura definitiva de feridas ancestrais. O ciclo de abandono e traição que marcou minha história havia sido quebrado. Tornei-me avó pela primeira vez aos 65 anos. Segurei nos braços a pequena Luísa, observando seus traços perfeitos, maravilhando-me com o milagre que é a continuidade da vida, apesar de todos os obstáculos. Vovó, chamou-me Pedro naquele dia. O que você sente ao ver sua neta? Pensei por um momento, embalando aquele pacotinho precioso contra meu peito. Sinto que tudo valeu a pena. Respondi finalmente. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dedo furado pela agulha, cada momento de dúvida e medo. Tudo valeu a pena para chegar até aqui. 2 anos depois, nasceu Miguel, completando a pequena família. Ver Pedro como pai era uma das maiores alegrias da minha vida. Paciente, presente, amoroso, tudo que seu próprio pai não conseguiu ser. Em cada gesto dele com seus filhos, eu via o fruto do amor que cultivamos, da honestidade com que sempre nos tratamos, dos valores que construímos juntos ao longo de tantos anos. Aos 70 anos, decidi escrever minhas memórias. Não para publicação, mas como um registro para meus netos, para que conhecessem não apenas a história do ateliê, mas a jornada da avó que começou com tão pouco e construiu tanto. Roupas se desgastam. Escrevi na primeira página. Impérios empresariais podem ruir, mas o verdadeiro legado que deixamos está nas vidas que tocamos, nas pessoas que ajudamos a se tornarem mais fortes, nos corações que ensinamos a acreditar que, não importa quantas vezes sejamos quebrados, sempre podemos renascer. Quando Lucila faleceu, alguns anos após Manuel, recebi uma carta do advogado dela. Havia deixado para mim a casa que um dia foi de meu pai. A mesma casa onde passei minha infância infeliz, onde experimentei o desprezo de uma madrasta cruel, onde aprendi as primeiras e mais duras lições sobre sobrevivência. É um pedido de perdão, explicou o advogado. Ela passou os últimos anos de vida arrependida do mal que causou. Visitei a casa uma única vez, acompanhada por Pedro. Estava abandonada há anos, as paredes descascadas, o telhado parcialmente desabado, o jardim onde minha mãe cultivava flores completamente tomado pelo mato. O que vai fazer com ela? Perguntou Pedro enquanto observávamos aquela ruína que guardava tantas memórias dolorosas. A resposta veio naturalmente, como se estivesse esperando por aquele momento há décadas. Vamos demoli-la, decidi. E no lugar, construiremos uma nova sede para uma escola. Um lugar onde crianças sejam amadas e respeitadas, onde possam crescer sem medo, onde aprendam que o passado pode doer, mas não precisa definir o futuro. Hoje, aos 82 anos, olho pela janela do meu quarto e vejo o prédio moderno e acolhedor que se ergue onde antes existia a casa dos meus pesadelos infantis. Vejo crianças correndo no pátio, rindo, aprendendo, sonhando. Vejo professoras, muitas delas filhas e netas das primeiras mulheres que acolhi no ateliê, dedicando suas vidas a quebrar os ciclos de abandono e violência que marcaram tantas gerações antes delas. E entendo, com a clareza que só os anos podem trazer,
que a vida raramente segue os caminhos que planejamos. Às vezes nos leva por desvios dolorosos, por vales escuros, por provações que parecem intransponíveis. Mas se mantivermos acesa a chama da dignidade, se recusarmos o papel de vítimas permanentes, se transformarmos nossa dor em propósito, podemos construir algo muito mais valioso do que jamais sonhamos. A menina assustada que tremia sob o olhar cruel da madrasta, a jovem abandonada que chorava abraçada à barriga grávida, a mãe solo que costurava até os dedos sangrarem para alimentar o filho, todas elas vivem em mim. Não as esqueci. Não as neguei. Elas são parte da mulher que me tornei, dos valores que defendo, do legado que construí. Quando olho para trás, para a longa estrada que percorri, não vejo apenas as pedras e os espinhos. Vejo também as flores que brotaram das rachaduras, os amanheceres que se seguiram às noites mais escuras, as mãos estendidas quando mais precisei. Vejo, acima de tudo, a força que encontrei dentro de mim quando parecia não haver mais esperança. A força que todas as mulheres carregam, muitas vezes sem saber, até que a vida as force a descobrir. Esta é minha história. Não uma história de vitimização, mas de superação. Não uma narrativa de ódio, mas de transformação. Não um conto sobre o que perdi, mas sobre o que construí dos escombros. E se há uma lição que gostaria de deixar para vocês, meus queridos que me assistem agora, é esta. Nunca permita que a dor do abandono defina quem você é. Use-a como combustível para construir algo maior, algo mais bonito, algo que ajude outras pessoas a encontrarem seu próprio caminho de cura. Porque a verdadeira vingança contra aqueles que nos machucaram não está em fazê-los sofrer, mas em prosperar apesar deles. Não está em destruir, mas em construir. Não está em guardar rancor, mas em cultivar jardins onde antes só havia escombros. E isso, meus queridos que me assistem agora, é o verdadeiro poder de uma mulher. Não odiar, não destruir, mas construir algo novo e melhor das cinzas do que foi destruído. Se minha história de superação tocou seu coração, não deixe de mostrar seu apoio. Aperte aquele botãozinho de like, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias de vida e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Deixe nos comentários qual parte da minha trajetória mais te emocionou ou que lição você leva para a sua própria vida. Cada mensagem de vocês é um presente para esta vovó que aprendeu que compartilhar nossas dores também é uma forma de cura. Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima história.